eu recebi algumas mensagens perguntando como eu vim parar aqui na Irlanda, como foi o meu processo, a minha experiência. E então, esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Em 2016, eu me formei na faculdade. E antes disso, tipo, desde adolescente, eu sempre tive muita vontade de viver uma experiência fora do Brasil. Só que eu tinha muita consciência da minha condição financeira, que não tinha como, assim, eu sair, sabe, tirar um dinheiro grande, assim, pra poder fazer um intercâmbio ou viver essa experiência, até mesmo viajar. Então, eu acabei entrando, né, na faculdade, me formei em engenharia civil em 2016, mas sempre com aquele desejo de viver uma experiência fora. Então, chegou em 2018, eu comecei a pesquisar sobre ir para Portugal. Na verdade, é um lugar assim mais fácil, uma porta de entrada, porque não precisa de visto para entrar e não precisa de visto para ficar lá. O que tem que fazer é dar entrada na manifestação de interesse, dar entrada em todos os documentos que eles pedem lá, mas é mais tranquilo. É menos tem as burocracias, mas é menos burocrático do que ir pra Austrália, pro Canadá, entendeu? E menos caro também. Eu fiquei pesquisando sobre e decidi que ia pra lá. Só que eu não tinha muito o apoio da minha mãe. Eu morava com a minha mãe e ela não queria que eu saísse de casa, assim. Tá, qual a mãe que quer que o filho saia, mas enfim. Ela não queria e eu não queria sair sem a benção dela, né? Assim, sem o apoio dela. Então eu fiquei nessa e na época eu fazia terapia, acompanhamento com uma psicóloga. Eu fiz todo o processo de pesquisa para Portugal, focado em Portugal. E decidi que eu iria para Portugal. E tentando ali convencer minha mãe e falando que eu iria. E ela não estava acreditando muito. E aí eu comprei mala, mochila, fiz o que dava pra fazer, eu fui fazendo aos poucos. Mas aí veio a pandemia e tudo fechou e eu desisti de ir, até porque não dava também pra embarcar. E eu pensei, né, vou traçar uma outra rota, vamos ver o que vai dar pra fazer, mas eu fiquei muito chateada com tudo isso. Pensei que não ia dar certo. E nisso eu tava no acompanhamento, né, com a terapia. E a minha psicóloga sempre me falava sobre fazer intercâmbio. Ela queria porque queria que eu fizesse intercâmbio. E eu olhava pra ela em toda sessão que ela falava isso. E eu começava a rir, eu falava, como assim? Fazer intercâmbio aonde? Com que dinheiro? Era muito longe da minha realidade, mas assim, muito longe. Na época eu trabalhava no call center, eu não cheguei a exercer minha profissão. Trabalhava no call center. E depois eu saí, pedi para ser mandada embora, porque eu não tava mais gostando, queria fazer outras coisas. E aí eu ia ter um seguro e consegui ser mandada embora. Recebi 5 meses de seguro-desemprego. E aí fui procurar um outro trabalho. E aí surgiu, um amigo me indicou, me arrumou para eu trabalhar numa corretora de plano de saúde e comecei a vender plano de saúde. Demorei um tempo aí pra poder aprender, porque era algo bem difícil, novo pra mim e difícil assim, mas consegui aprender e consegui fazer algumas vendas, fui evoluindo a cada mês, enfim. E minha psicóloga sempre falando. Intercâmbio, intercâmbio, intercâmbio. Mas aí um dia eu falei, tá bom, então eu vou pesquisar sobre. Pesquisar sobre foi na questão de valores, né? Porque eu só falava, é muito dinheiro, mas eu nunca tinha feito um orçamento. Então, mas aí quando eu fiz os orçamentos, eu escolhi ali umas 5 empresas, fiz orçamentos e eu vi que realmente era muito dinheiro. Aí eu falei, tá. E aí, como eu vou fazer? Eu não sabia. E aí eu trabalhando na corretora, eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. Eu falei, bom, como eu ganhava 100% de comissão das vendas, eu não tinha um salário fixo, então eu ia ganhar de acordo com a quantidade de vendas que eu fizesse. Então, eu tinha que fazer o máximo que desse. E aí, ela colocando isso na minha cabeça e eu pesquisando até que eu encontrei uma empresa que eu
gostei bastante. Pesquisei sobre as pessoas que já tinham fechado o intercâmbio com essa agência. Mandei mensagem para um monte de gente. Saí mandando para um tanto de gente. Então eu vi que você foi com tal agência. Me conta como foi sua experiência. Você tá gostando de Dublin? Eu escolhi Dublin porque eu nem sabia que existia a Irlanda. Mas, pesquisando sobre intercâmbio, surgiu aqui, apareceu pra mim aqui. Porque é onde dá a opção de estudar e trabalhar. Te dá o direito de trabalhar também. Então eu precisava de algo assim, porque eu não ia ter dinheiro pra me manter no lugar. Então eu falei, bom, vai ser a Irlanda. Aí comecei a pesquisar sobre a Irlanda. Vi um monte de vídeo, queria saber experiências das pessoas, então por isso que eu mandava mensagem pra um monte de gente e perguntava como era a experiência. Eu sei que cada experiência é individual, é muito pessoal, mas eu queria saber a experiência do povo. Não buscando assim, a minha vai ser igual, mas por gostar mesmo de saber, de querer ouvir sobre a vida da pessoa no lugar que eu estava querendo morar. Pra eu ter uma noção, enfim. Pesquisei sobre acomodação, pesquisei. E quando eu vim, meu Deus, tá, vamos lá. Pesquisei sobre acomodação e tudo mais. E decidi que, beleza, vou fechar. Fiquei naquela, né? Ai, meu Deus. E isso já era 2020, 2021. Isso. Aí, em janeiro, por aí. Aí ficou até março. Em março eu paguei a entrada, porque eu queria ir em março de 2022. Só que eu fiquei com medo de não dar tempo de pagar. E eu falei, não, então joga pra maio. Então, e foi ótimo, excelente época pra vir. Então, foi no final de maio. Eu paguei a primeira parcela, a entrada, né? Dei uma entrada de 3 mil reais. E foi 3 mil reais em março. E eu falei, cara, agora é isso. Não tem o que fazer. Nessa época, minha mãe já tinha aceitado, assim, né? Ela foi também fez algumas sessões de terapia, ela entendeu, ela me desprendeu um pouco e aceitou melhor essa situação. E então, aí eu comecei a pagar as parcelas e trabalhar pra fazer pra concluir, né? Pra terminar de pagar todo esse pacote que eu fechei. Na época, o euro tava 6,38. No dia que eu fechei o intercâmbio, tava 6,38. Então, tava muito caro, muito caro. Eu não sei como eu consegui pagar, mas sei, foi com muito trabalho. Mas, assim, era uma coisa que era pra ser mesmo. Porque era totalmente improvável e aí as coisas foram dando certo e eu falando, Deus, se for pra dar certo é isso, vai, me ajuda que eu vou fazer minha parte. E, foi realmente tudo encaminhando. Eu fui pagando, né, cada mês, tudo bonitinho, consegui até adiantar parcelas, até que eu consegui pagar todo o intercâmbio em 8 meses. Em 8 meses. Nossa, foi muito bom. Quando eu paguei a última, eu falei, nossa, que alívio. E aí eu fiz por fora, né, a passagem. Eu não contratei com a agência, eu mesma que comprei, parcelei e fui pagando. Pagando tudo isso. E trabalhava muito para poder conseguir viajar. E aí minha mãe me ajudou com a minha comprovação financeira. Na época eu tinha que pagar aqui, tinha que comprovar no mínimo 3.200 euros. Então, eu trouxe quase 5 mil euros. Então, ela me emprestou essa parte, ela me emprestou 11 mil reais na época. Foi. E aí, eu devolvi depois. O restante, eu fui juntando também. Eu sei que eu trouxe quase 5 mil euros. Então, deu pra eu ficar tranquila. Eu queria trazer a mais, pra eu não trazer dinheiro contado, assim, e ficar desesperada, passando necessidade, enfim. Mas não aconteceu nada disso, foi tudo tranquilo, deu tudo certo. Eu fechei pro dia 23 de maio, pra eu embarcar de São Paulo pra cá. E as minhas aulas começariam, acho que dia 30, dia 31.
Eu sei que eu queria pegar chegar um pouco antes de começar as aulas para eu conhecer a cidade, para eu dar uma volta, enfim, e procurar lugar também para morar. Eu não queria de chegar e já ter aula no dia seguinte ou 2 dias, entendeu? Então eu escolhi dessa forma. Quando eu cheguei, dia 24 de maio de 2022, eu fiquei num hostel que foi também fechado ali pela agência. E eu fechei 2 semanas. Eu não lembro exatamente quanto eu paguei. Eu não sei se foi R$ 2.000, R$ 3.000, 2.000 e pouco. Eu não lembro de cabeça. Mas foi mais ou menos isso. É caro. Mas eu paguei 2 semanas de acomodação, que é o mínimo, assim, o mínimo. E nessa época eu tava tendo crise de acomodação, então eu fiquei muito assim na dúvida se eu pegava um mês. Só que um mês era inviável pra mim, tava muito caro. Vai ser isso, vai ser 2 semanas e vamos ver. Eu vou ter que conseguir um lugar pra eu morar em 2 semanas. E eu não conhecia ninguém, gente, não conhecia. Todo mundo ficava assim, impressionado como que eu saí pra atravessar o oceano e morar num país que eu não conhecia ninguém, que eu não falava a língua. Vontade, entendeu? Tinha muita vontade de viver isso. Então, falei, vou fazer o que eu precisar fazer, assim, de correr atrás, de conversar, fazer a minha parte. E tudo vai dar certo. Então, não posso ficar acomodada. Não tinha nem como cogitar essa hipótese. Então, eu fui, peguei 2 semanas de acomodação e com esses grupos que eu fui entrando de WhatsApp, conversando com o pessoal, eu conheci, tinha um rapaz no grupo que ele chegou aqui, eu acho que 1 semana antes de mim. E ele chegou e ele me mandou uma mensagem, falou, amiga, eu consegui uma casa, um apartamento, você quer dividir com a gente? Eram 3 meninos, ele, 2 colegas, não, ele e um colega dele. Ele foi e falou, aí você vai ficar num quarto duplo, mas aí você precisa encontrar alguém pra dividir com você. Aí foi outra luta, mas isso tudo aconteceu com 1 semana. Aí eu fui, encontrei, acabou que eu dividi quarto com um amigo meu, que na época estudava na mesma escola. A gente se conheceu através da mesma agência e da mesma escola. Eu acho que ele só não ficou no mesmo hostel que eu. Mas aí eu fui dividir quarto com um homem. Fiquei dividindo durante um mês. Só que era um pouco mais afastado, né, do centro. E aí, um mês depois, eu consegui uma vaga no centro, bem no centro mesmo, 10 minutos caminhando, nem isso. Mas uns 10 minutos no máximo caminhando pra escola. Bem no centrão mesmo. E o quarto não tinha janela. Depois eu posso fazer outro vídeo falando sobre os tipos de acomodações que eu tive aqui. Não foram muitas, eu não me mudei muitas vezes, assim. Mas essa que eu morei foi assim. Foi engraçada. Ela não tinha janela. Mas me atendeu bem. Eu acho que assim, o segredo é pesquisar sobre o local, falar com pessoas, mandar mensagem, sabe? Na humildade, perguntar sobre a experiência, perguntar se gosta, o que, sabe? Falar, olha, tô chegando, se souber de alguma coisa, de alguma vaga, de algum trabalho, me fala. Já pesquisa sobre como é o currículo com o formato daqui, o europeu. Mesmo você não tendo experiência aqui para conseguir o primeiro trabalho, não tem problema, dá para, né, colocar de acordo com as funções que você exercia no Brasil. Pelo menos foi isso, assim, minha experiência para chegar aqui, como eu vim parar aqui, foi exatamente isso, dessa forma. Decidi, consegui ali o valor da entrada, fui pagando aos poucos, despenquei aqui nessa Irlanda, escolhi Dublin por ser a capital e por ter mais oportunidades. Fiquei um pouco insegura de ir para o interior e ser mais difícil, mais demorado encontrar trabalho, então eu optei pela capital. Era só porque eu me sentia mais segura mesmo, mas muita gente vai pro interior, prefere e tá tudo bem. E eu, no início, eu queria morar no centro,
Justamente porque eu acho que nesse início é o momento que precisa, assim, focar em poupar dinheiro, né, pra encontrar algo que for mais barato, vai dividir quarto, não tem pra onde fugir, assim, se quiser economizar. E até pra dividir quarto é caro. E aí, morar no centro pra morar perto da escola. Então, não necessariamente no centro, mas morar perto da escola. Então, isso aí já ajuda bastante. Então, quando eu comecei a morar no centro, que estava 10 minutos da escola, eu economizei transporte, eu economizei tempo, porque aí logo depois eu comecei a trabalhar no aeroporto, e era de madrugada, que isso também é um assunto para outro vídeo. Mas eu acordava, chegava em casa às 6 da manhã para ir para aula 1 da tarde, então eu precisava estar no centro, né, para eu não gastar tanto tempo. Mas foi exatamente isso. Quando eu cheguei, aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Tava assim, deslumbrada com a cidade, com as ruas, com o transporte. Achei tudo muito lindo. As árvores. Nossa, eu andava assim, Meu Deus, tô na Europa, que coisa linda, não sei o que, lá, lá, lá. Passei muito, conheci muitas coisas. A escola, o primeiro dia de aula foi terrível, porque eu já peguei o bonde andando e foi. Nossa, foi desesperador. Porque eu não entendia nada. Eu vim com o básico, básico, básico do inglês. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu não sei nada. Porque faz um teste antes de começar a aula, a escola te liga para fazer um teste, para saber em qual nível vai começar o curso. Então eles me ligaram e eu já logo falei, olha, eu gostaria de entrar no beginner, que é o básico, o nível básico. Então eu comecei no beginner. E mesmo assim, pra mim, o início foi muito difícil, a questão da didática do livro lá, e todo mundo já. Eu peguei o bonde andando, então até eu me situar nas aulas e tudo demorou um pouco. Só eu não trabalhava na sala, sabe? Então aí juntou isso e falei, ai meu Deus, eu não vou conseguir um trabalho. E passou uma semana, aí logo depois eu consegui o trabalho, sem documento, porque era verão e eles estavam precisando muito para trabalhar no aeroporto. E foi assim que eu comecei. Então, as coisas se encaminharam, graças a Deus, muito rápido. E lembrando que, assim, eu cheguei numa época que tava tendo uma crise muito feia de acomodação. O pessoal tava dormindo no aeroporto. Tava, assim, uma coisa muito triste. Só que eu já tinha pago, eu já tinha feito tudo. Eu falei, cara, eu não vou desistir. Eu só falei, Deus, o Senhor não me permitiria sair daqui, da minha casa, do meu conforto, para atravessar o oceano, para dormir no aeroporto. Então, vamos lá. E sim, eu tava muito em paz, sabe? Muita gente preocupada. Ai, nossa, eu fiquei com medo, depois me falaram, né? Fiquei com medo de você não encontrar um lugar. Mas eu tava muito em paz, muito em paz. Eu sabia que o meu lugar estaria aqui, reservado. Que se Deus permitiu que eu saísse da minha casa, Ele ia me ajudar a encontrar algum lugar. Não, entendeu? Não tinha essa possibilidade de morar na rua, de dormir no aeroporto. Jamais. Outra coisa, tipo, quando falavam pra mim, Se não der certo lá, você tem pra onde voltar. sim, eu tenho pra onde voltar, eu tinha pra onde voltar, mas pra mim isso não era uma opção. Pra mim não existia a opção de desembolsar uma grana que eu não tinha, que eu meio que tive que ir atrás pra levantar essa grana pra eu vir pra cá, pra não dar certo e eu ter que voltar com o rabo entre as pernas. Pra mim não tinha essa possibilidade. Então, quando alguém falava isso pra mim, eu meio que repreendia dentro de mim, falava, tá repreendido. Porque vai dar certo, tem que dar certo, eu tenho que fazer dar certo. E por que não daria certo? Sei lá, claro, pode acontecer várias, inúmeras coisas, mas pra mim, na minha cabeça, eu tinha que fazer dar certo. Eu acho que pra uma coisa dar certo, você precisa fazer dar certo. Ou pelo menos tentar. Então, se eu desse tudo de mim, tentasse, fizesse, nada desse certo, se tivesse tudo falando, não é pra ficar aí, eu teria que voltar. Mas, voltando daquele princípio que eu falei com Deus, se o Senhor tá me permitindo sair daqui, é porque vai dar tudo certo, então não batia, entendeu? Então não tinha por que não dar certo e eu voltar. E aí tudo foi encaminhando, nossa, foi tudo dando muito certo. Tanto que eu ouvi muitas mensagens
recebi, né, muitas mensagens de muita gente falando: nossa, é incrível como que você conseguiu se adaptar muito rápido. E sim, consegui me adaptar muito rápido, embora eu tivesse sofrido muito com... Eu tenha sofrido muito com o inglês no início. Meu Deus, era muito triste, era muito ruim. Era ruim fazer... Pra eu fazer mercado, eu demorava muito, porque eu tinha que olhar o nome e não entendia em inglês o que era o quê, pra não comprar coisa errada. Eu demorava muito, aí eu ia comprando coisinhas, sabe? Ia várias vezes no mercado pra não gastar muito tempo. Enfim, mas tudo é aprendizado, foi um processo, foi, sabe, com o passar do tempo, foi ficando mais fácil. E até hoje, algumas pessoas me mandam mensagem perguntando: ai, como tá? Eu tenho vontade de ir, mas eu tenho medo, sei lá, eu não sei como funciona, não sei. Se você tem vontade, se programe. Primeira coisa, pesquisa. Primeira coisa é isso que você fez. Manda mensagem para as pessoas querendo saber sobre a experiência. E foi a mesma coisa que eu fiz. Cada um teve uma experiência. Tem gente que fala: meu Deus, fui pra Irlanda, fiquei 6 meses, não consegui, só fiquei um visto, fiquei 8 meses, não consegui, voltei pro Brasil. Outro: fiquei 1 ano, não consegui, é muito ruim, é ruim, eu moro não sei o que, não deu certo, nada deu certo, perdi dinheiro, nananã. São experiências, sabe? Eu nunca passei por nada assim tão... claro que tem as questões, nada daqui, nem tudo são flores, muito pelo contrário. Já passei muitos estresses, inclusive já perdi cabelo, que é agora que tá crescendo, quer ver? Já tá bem grandinha. Mas isso aqui fez um buraco na minha cabeça, que eu perdi cabelo, de muito estresse, questões acontecendo, que depois eu posso falar também. Mas no final deu tudo certo. Então, se você está dando certo, na verdade. Hoje eu moro num apartamento numa região que eu pedi que eu queria que fosse, que é uma região muito, muito calma, muito tranquila, muito família, tem shopping perto, academia, mercado. É uma região muito boa. Mas para quem tá chegando, na verdade até para quem tá chegando, seria legal morar por aqui, porque tem luas perto, que é o transporte, né? Que é tipo um trem que anda corta o meio da cidade. Ele é mais rápido, do que ônibus. Assim, se eu estiver chegando agora, eu procuraria algo pelo centro. A questão é pesquisar valores, né? Os preços e tudo mais. Mas por aqui, nossa, eu gosto muito de morar aqui. Então, é isso. Se eu pudesse te dar um conselho, né, e é o que eu falo pra todo mundo que me manda mensagem querendo saber sobre a minha experiência, como que faz pra vir pra cá, eu diria isso. Você precisa, primeiro, saber que se você realmente quer, desenvolver essa coragem, porque não é fácil mesmo largar, sabe, deixar família, amigos, tudo no Brasil para viver uma nova experiência, mas é algo que vale muito a pena se você tiver vontade e se você estiver disposta a trabalhar, a fazer, a correr atrás, a se movimentar, não ficar parado, porque aqui se você não cozinha, você não come, se você não faz mercado, você não come, se você não lava sua roupa, você não tem roupa lavada. E é assim, é você por você, tem uma comunidade brasileira que ajuda muito o pessoal, a rede de apoio, né? Você passa a conhecer muitas pessoas, mas no geral é você por você. Se você não vai atrás de um emprego, o emprego não vai bater na sua porta. Então é desse jeito, é como em qualquer lugar, eu acho, né? Não tem como as coisas caírem do céu, você tem que ir atrás. A questão do visto em si, né? Você faz eu fechei com a agência. Nessa agência foram 8 meses de curso, mas 8 meses no total de visto. 6 meses de aula, 2 meses de férias. E pode ser renovado 2 vezes, então fica 2 anos no máximo como estudante, que é o Stamp 2. Você chega com todos os documentos da escola para passar na imigração. A comprovação financeira, que agora está atualizada em 4.200 euros, não é mais 3.200.
os documentos da escola, falando, né, tudo impresso. Documento da escola, falando que você tá matriculado para começar na escola. Eu trouxe tudo numa pasta, que eu não tinha o inglês, então eu trouxe tudo numa pasta e só entreguei pro agente de imigração quando eu cheguei. Ele só perguntou, o que você veio fazer assim? Aqui, eu falei, vim estudar inglês. Aí eu entreguei a pasta pra ele, e ele olhou tudo. Na verdade, nem olhou muita coisa, mas só viu lá a questão da carta da escola e deixou eu passar. Mas aí coloquei, aí já venho com o seguro, que é o seguro obrigatório. Eu só contratei esse, eu não contratei nenhum outro seguro de saúde. Graças a Deus, nunca precisei usar, nunca precisei de atendimento médico, graças a Deus que assim continue. Então foi o comprovante, a comprovação financeira, a carta da escola, o seguro. Cara, e eu acho que... eu não lembro se tem mais alguma coisa. E aí ele vai e carimba o passaporte, ele carimbou o passaporte com visto de turista. Porque aí depois disso, a gente tem que ir na imigração, na data agendada, para trocar o visto de turista pelo visto de estudante, que é o Stamp 2. Então esse processo é feito aqui dentro já. Você não tira o visto para vir para cá. Então para entrar aqui não precisa de visto. Você entra como turista. Agendar o visto, na minha época, tava demorando muito, o pessoal tava demorando muito para conseguir agendar o visto. Mas aí eu fiz, não podia fazer, mas eu fiz, eu liguei do Brasil pra cá, via Skype. Eu liguei sem inglês nenhum, eu peguei duas abas do computador, do Google Tradutor. Em uma eu vi vídeos, né, no YouTube, pra saber o que perguntava, o que eu tinha que falar na imigração. E aí eu coloquei numa aba, assim, o meu nome, as iniciais, e porque ele pede a inicial e alguma coisa que refere. Tipo... E de quê? E de... Ixi, esqueci. Mas, tipo, S... S de quê? Sabe? Tipo, colocava cada letra e uma inicial e uma palavra. Tipo B de bola, entendeu? B de ball, of ball. Então, eu colocava assim. Nossa, eu não tô lembrando de uma palavra com I em inglês. Enfim. Aí eu colocava isso, pediu o passaporte também e o e-mail e a data de nascimento. E aí na outra eu colocava o telefone assim pra gravar no tradutor pra traduzir a fala do cara, o que ele tava falando. E foi assim que eu consegui agendar o meu visto dessa forma. A minha sorte foi que eles não pediram um telefone, eu acho que não. Não pediram o telefone daqui da Irlanda, porque eu não tinha. E não pediram, mas para algumas pessoas estavam pedindo. Mas foi dessa forma que eu consegui agendar o meu visto antes de chegar na Irlanda. Mas o correto, eu não tenho essa informação também de agora, se eles estão... se precisa agendar o visto estando aqui. Provavelmente sim. Pelo que eu, né, porque de antes também era assim que acontecia. Só que eu fui tentar pelo estando no Brasil ainda e acabei conseguindo. Mas aí precisa confirmar isso. Até a última vez que eu tinha visto, precisava agendar o visto estando aqui na Irlanda. Porque não faz muito sentido, né, estar fora da Irlanda para solicitar, para agendar o visto. Então, tem que estar aqui na Irlanda. E foi isso. Então, no dia que a agenda na imigração, na data marcada, vai na imigração com todos esses documentos, os mesmos que apresentou pro agente de imigração quando entrou no país. Leva tudo isso junto com a comprovação financeira e faz o pagamento de 300 euros. Tá com visto. Depois de alguns dias, a carteirinha, o IRP, né, que é o GNIB, ele chega na casa, no endereço que você cadastrar lá. E é só isso.
Então aí fica válido durante 8 meses. E depois pode ser renovado. Essa foi a minha experiência. Talvez eu tenha esquecido algumas coisas, mas se você tiver ficado com alguma dúvida ou quiser saber mais alguma informação, quiser fazer alguma pergunta, sei lá, fazer um comentário bonito pra mim, porque comentário ruim eu não vou responder. Mas é isso. Se você tiver uma vontade, um desejo de morar fora, de viver uma experiência, de aprender o inglês, venha, vá para um outro país, para onde você tiver vontade. E, e conte comigo, né? Se for vir para a Irlanda, quiser me mandar uma mensagem, a gente pode conversar, eu posso, sei lá, ajudar no que eu puder. Mas é isso, galera. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!